No meio do mundo gelado da Antártica, a mais de 60 milhas do oceano, você verá milhares de pinguins imperadores em pé, juntos na escuridão. Silenciosos, quase não se movem, mas cada um deles protege um ovo que pode morrer em apenas alguns minutos se tocar o gelo. Por isso, eles se amontoam bem juntos, com fome, cansados, quase sem forças, mas ainda precisam resistir para que a próxima geração sobreviva. E se você pensar bem, parece impossível que isso aconteça. Nenhum animal normal deveria sobreviver em um lugar como este. Nenhum pássaro ou mamífero consegue aguentar quase 4 meses sem comida enquanto enfrenta ventos congelantes como uma tempestade. Mas é exatamente essa a vida que os pinguins imperadores escolhem. E é aqui que começa a história única deles. Mas essa cena é apenas uma pequena parte de um ciclo maior que eles repetem todos os anos. É uma jornada de sobrevivência que chega a milhares de milhas. E junto com eles estão mais 6 espécies principais de pinguins. E tudo isso acontece em um dos ecossistemas mais perigosos de todo o planeta. Um lugar sem árvores, um lugar sem vegetação, sem predadores terrestres. E durante metade do ano é só escuridão. Mas mesmo assim, todo ano, mais de 12 milhões de pinguins voltam aqui para sobreviver. Eles caminham sobre o gelo, escorregam no chão congelado e nadam distâncias enormes só para chegar ao mesmo lugar que deixaram no ano passado. Esta é a história de uma das rotinas de sobrevivência mais difíceis do mundo. Ela é realizada por aves que não sabem voar pelo céu, mas debaixo d'água quase não tem igual em habilidade. Neste vídeo, vamos acompanhar todo o ciclo anual dos pinguins. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e inscreva-se. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos começar. Também podemos ver o continente gelado que quase os matou. Na verdade, a Antártica é como um grande deserto coberto de gelo. Este é o lugar mais seco da Terra. Tudo o que você vê é gelo. No interior do continente, cai menos de 5 centímetros de neve por ano, e o curioso é que quase nada derrete. Em vez disso, a neve vai se acumulando aos poucos ao longo de um tempo muito, muito longo. Ela vai ficando mais compactada e dura, tornando-se parte de uma camada de gelo de quase 3 quilômetros de espessura. No inverno, é normal lá a temperatura ficar em torno de menos 40 graus Fahrenheit. Mas o problema não é só o frio. O que é ainda mais assustador é o vento. Frequentemente, ele chega a mais de 100 km por hora. E por causa disso, a sensação térmica cai para quase menos 73 graus Celsius. Com esse tipo de condição, a pele exposta pode congelar em menos de 2 minutos. Mas não é só o clima que é perigoso lá, o próprio gelo também é um inimigo. Ele nunca para de se mover. Continua se quebrando, rachando e mudando conforme as estações passam. Apesar disso, existem diferentes tipos de gelo lá. Um deles é chamado de gelo fixo. Esse é o gelo que fica preso diretamente à costa da Antártida. Mas mesmo assim, ele pode desaparecer de repente em apenas um ano. Enquanto isso, este é o gelo à deriva. Ele não fica fixo permanentemente. Em vez disso, ele continua sendo levado pelas fortes correntes do mar. E também existem os icebergs, que são pedaços de gelo que se desprendem das geleiras. E eles vão flutuando lentamente para o norte até derreterem em águas mais quentes. Na Antártida, quase nada realmente permanece estável. Tudo se move, tudo muda. E é bem no meio desse mundo caótico que os pinguins escolhem viver. Na verdade, é aqui que se encontram as maiores colônias de pinguins de todo o planeta. Só os pinguins imperadores conseguem se reunir em grupos de até 10 mil aves em um só lugar. E enquanto você os observa, realmente faz você pensar: como é possível que algo ainda viva aqui? Este é o tipo de lugar que parece impossível para qualquer ser sobreviver. Mas os pinguins continuam resistindo. Não é porque eles tiveram sorte, mas sim por causa de um longo período de evolução que, aos poucos, moldou seus corpos para sobreviver aqui. Cada pena deles tem um propósito. Cada mergulho no mar congelante faz parte da sobrevivência. Até mesmo o simples ato de se apertarem uns contra os outros. Isso é resultado de milhões de anos de adaptação contra o frio extremo. Mas, em troca disso, a vida é extremamente difícil. Quase nenhum outro animal consegue pagar o preço necessário para sobreviver na Antártica. Enquanto outros animais fogem para lugares mais quentes durante o inverno,
Os pinguins imperadores fazem exatamente o contrário. É nessa época mais rigorosa do clima na Antártica que inicia a reprodução deles. Enquanto o sol desaparece e as temperaturas continuam caindo, é aí que eles entram ainda mais para dentro do continente gelado. Para a maioria dos animais, o inverno é apenas uma época para sobreviver. Mas para os pinguins imperadores, este é o único momento. É quando uma nova vida pode começar. E por mais brutal que pareça, há uma razão exata para isso. Quando o gelo marinho na Antártida se expande, é aí que o gelo se torna forte o suficiente para suportar a enorme colônia de pinguins. Eles precisam de uma plataforma ampla e estável, plana, espessa e longe dos predadores do mar. Se eles esperarem até o verão, o gelo vai se quebrar e seus filhotes vão nascer cercados pelo oceano aberto. Por isso eles viajam cedo. No meio da escuridão, longas fileiras de pinguins caminham lentamente em direção ao interior da Antártica. Eles estão indo para um lugar que parece sem vida à primeira vista. Uma vasta planície de gelo que permanecerá congelada e é suficiente apenas para criar um filhote. E cada fêmea põe apenas um ovo. Uma chance, uma vida. Por isso, a transferência do ovo para o pinguim macho é tão importante. A transferência precisa ser perfeita, pois se o ovo tocar o gelo, mesmo que por alguns segundos, ele congela imediatamente e morre. Depois dessa transferência cuidadosa, eles seguem caminhos separados. As fêmeas voltam para o mar para procurar alimento. Enquanto isso, os machos ficam no meio da escuridão. Eles vão cuidar do ovo durante os meses mais frios do ano. E é aqui que começa o verdadeiro desafio deles. Por quase 4 meses, os pinguins machos vão ficar em pé na escuridão. Enquanto não comem nada, eles jejuam enquanto incubam o ovo. Aos poucos, o metabolismo deles vai ficando mais lento. E à medida que as semanas passam, a gordura do corpo deles vai diminuindo cada vez mais. No final, vai restar quase só metade do peso original deles. Ao mesmo tempo, as tempestades de neve ficam ainda mais fortes. Mas para sobreviver, eles têm uma estratégia de sobrevivência incrível, o agrupamento. Mas isso não é apenas um agrupamento comum, é como um sistema vivo. Todo o grupo se move lentamente. Eles trocam de posição para que nenhum pinguim fique exposto ao vento frio nas bordas por muito tempo. E o mais impressionante é que eles não têm líder, ninguém está dando ordens. Todo o grupo sobrevive graças ao movimento contínuo e suave que fazem juntos. Dentro do agrupamento, a temperatura pode chegar a quase 70 graus Fahrenheit, mas a poucos centímetros dali, o vento pode chegar a até menos 80 graus Fahrenheit. Isso significa que apenas uma fina camada separa a vida da morte. Enquanto tudo isso acontece, cada pinguim macho ainda segura o ovo com os pés. Ele fica escondido debaixo de uma aba especial de pele na barriga dele. E se ele escorregar, tudo acaba. Por isso, eles quase não se movem, ficam apenas parados ali todos os dias. Eles lutam contra a fome, o vento forte e a pressão de estarem tão apertados na aglomeração compacta. Depois de uma noite tão longa durante meses, a luz começa a voltar aos poucos na Antártica. O vento enfraquece e debaixo das penas dos machos ouvem-se sons suaves. E esse é o primeiro piado dos filhotes recém-nascidos. Depois que os filhotes nascem, os pinguins machos mal conseguem ficar de pé. Eles estão extremamente magros, extremamente fracos. Enquanto isso, as pinguins fêmeas ainda estão no mar. Elas continuam se alimentando e acumulando forças para o retorno. E quando elas chegam, fazem algo que é quase impossível de acreditar. No meio de milhares de pinguins, com todo o barulho da colônia, elas conseguem encontrar seu próprio parceiro e filhote, usando apenas o som único do chamado que fazem uns aos outros. É como se cada pinguim tivesse sua própria assinatura vocal. E é isso que eles seguem no meio da confusão. Quando o filhote já foi transferido com segurança para a mãe, só então começa a última jornada dos pinguins machos de volta ao mar. Mas mesmo isso ainda é uma grande provação. Depois de mais de 100 dias sem comer, quase não resta força em seus corpos e nem todos conseguem voltar com vida. Mas aqueles que conseguem chegar à água, quase imediatamente mergulham para comer e recuperar as energias durante o curto verão antártico. Para eles, a parte mais difícil já acabou. Mas para os filhotes recém-nascidos, é aí que a verdadeira luta começa.
Como nasceram no lugar mais frio da Terra, o gelo começa a derreter. Parece que o oceano desperta novamente e o movimento do planeta muda. A Terra se inclina levemente enquanto as estações mudam, e devagar, quase como se estivesse hesitante, a luz retorna à Antártica. Começa como uma fina linha azul no horizonte distante. Depois, ela vai se expandindo aos poucos até se tornar uma luz pálida que atinge as grandes paredes de gelo. A cada dia, o sol sobe cada vez mais alto. O frio não desaparece, mas sua intensidade diminui. As sombras ficam mais curtas, e pouco a pouco as cores voltam ao continente congelado. É como se a Antártica voltasse a respirar depois de uma escuridão muito longa. E à medida que a luz fica mais forte, o gelo também responde. O que antes parecia uma enorme fortaleza congelada, envolvendo todo o continente, começa a recuar. As bordas começam a rachar, fica mais fina por baixo, e aos poucos o mar recupera os lugares que o inverno conquistou. Tudo isso enquanto o gelo derrete. Outra mudança silenciosa começa debaixo d'água, porque mesmo que o verão antártico ainda seja frio, o oceano está cheio de vida. Pela primeira vez após meio ano de escuridão, a luz do sol volta a penetrar no mar. E por causa disso, milhões e milhões de plantas microscópicas chamadas fitoplâncton começam a se multiplicar rapidamente. Elas se reproduzem muito rápido. Às vezes, chega ao ponto de grandes áreas do oceano ficarem verdes, algo que pode ser visto até mesmo por satélites no espaço. E essa simples explosão desses pequenos organismos é, na verdade, a base de toda a cadeia alimentar do Oceano Antártico. Depois do fitoplâncton vem o krill, bilhões e bilhões de krill. Eles são pequenos, mas quase todo o ecossistema da Antártida depende deles. O momento certo é extremamente importante. O krill precisa do aquecimento e do derretimento do gelo. Os predadores precisam do krill para sobreviver e os pinguins precisam dos dois. À medida que o oceano ganha vida, toda a costa da Antártida também fica subitamente mais movimentada. Um dos primeiros a aparecer é o pinguim de Adélia. Eles são menores do que os pinguins imperadores, mas são rápidos, corajosos e ágeis em terra. Eles retornam às costas rochosas onde a neve já derreteu, e é lá que começam a construir seus ninhos usando pequenas pedras, uma pedra de cada vez. Às vezes, eles até roubam pedras de outros ninhos. Parece uma disputa constante e reorganização de território, mais ao norte. Os pinguins Gentoo chegam depois de longas viagens em busca de alimento no mar durante o inverno. Eles preferem costas quase sem gelo, e eles estão dispostos a viajar muito longe só para encontrar o lugar certo. O ciclo de reprodução deles é mais flexível, comparado com outros pinguins. Adaptam-se mais rápido ao ambiente em mudança. Depois disso, os pinguins de barbicha aparecem nas ilhas e penínsulas, onde o verão é curto, mas previsível. Eles receberam esse nome por causa da fina faixa preta sob o bico, que parece uma alça. Mas o verdadeiro segredo deles para sobreviver é o timing. Eles sincronizam exatamente o retorno deles com a época em que há mais krill. Se eles chegarem cedo demais, os filhotes vão morrer de fome. Se chegarem tarde demais, os pinguins adultos é que vão ficar sem comida. Na Antártica, tudo depende do timing certo, cada ninho, cada migração, cada ovo que eclode. Tudo está alinhado com o movimento do oceano. E quanto mais ativo o mar fica, mais perigos aparecem. As focas aparecem entre o gelo rachado, enquanto caçam nas águas que, há poucas semanas, ainda estavam congeladas. As focas leopardo, por sua vez, esperam na beira do gelo que está prestes a derreter. Elas ficam de olho nos filhotes de pinguim que vão entrar no mar pela primeira vez. Flutuam silenciosamente. Como sombras, procuram lentamente por movimento. No ar, os petréis gigantes circulam pela costa. Estão sempre à espera de uma oportunidade. E sob as ondas geladas, as orcas passam lentamente. Rápidas, silenciosas, e cada movimento delas é extremamente preciso enquanto caçam no oceano congelado. O perigo também vem de diferentes formas. A caça das orcas depende do grupo delas. Existem grupos especializados em caçar focas. Outros têm como alvo os pinguins. E também há aquelas que trabalham em equipe para criar ondas fortes que batem no gelo até que a presa delas caia no mar. Elas são as verdadeiras rainhas do Oceano Antártico. E enquanto o gelo derrete durante o verão, a área onde podem se mover fica ainda maior.
Para a maioria dos animais da Antártica, este é o período de abundância, um curto período em que há muita comida, mas é mais fácil navegar entre os gelos e todo o oceano fica mais vivo. Mas no interior do continente, tudo isso parece não ter sentido. Porque, longe da costa, os pinguins imperadores ainda estão de pé sobre o solo congelado, enquanto protegem seus filhotes recém-nascidos contra o frio restante do inverno. Parece que o mundo deles está algumas semanas atrasado em relação a outras partes da Antártica. E é raro que essas duas estações coincidam perfeitamente. Enquanto é verão na costa, ainda parece inverno no interior do continente. Esse é um dos motivos pelos quais a vida dos pinguins na Antártica é tão diferente. Não é só a biologia que determina como eles vão sobreviver. Também entram em cena a geografia, o movimento do gelo e a mudança da luz, que controlam quase toda a vida neste lugar. E o que vai acontecer a seguir com um pinguim também depende do lugar que ele escolheu para viver. E um dos exemplos mais extremos disso pode ser encontrado em ilhas remotas, a mais de 1000 milhas da Antártica. Um lugar onde o verão não apenas retorna, mas parece explodir em vida. Esta é a Ilha Geórgia do Sul, uma ilha subantártica que parece quase gentil demais se comparada ao continente brutal ao sul dela. O verão aqui é mais longo, o mar é mais rico em alimento e o formato do fundo do oceano ao redor dela também é único. Por causa disso, uma enorme quantidade de nutrientes sobe do fundo do mar. As correntes frias colidem com as mais quentes e as águas profundas seguem circulando em direção à superfície. O resultado é que este é um dos ambientes marinhos mais produtivos de toda a Terra. É como um grande buffet de comida para todos os predadores, necrófagos e aves marinhas ao redor. E no meio de tudo isso, na estreita faixa costeira chamada St. Andrews, encontra-se uma das maiores colônias de pinguins-rei do planeta. Quando você olha de longe, todo o lugar parece um tapete em movimento de preto, branco e dourado. Mas quando você se aproxima, é aí que você sente o verdadeiro tamanho disso. Mais de 500 mil de pinguins-reis se apertam na praia, nas planícies e até nas partes mais altas perto das geleiras. Eles se chamam de várias maneiras até que tudo se mistura. O som de toda a colônia vira um rugido metálico muito forte. Milhares de pais e filhotes procuram uns pelos outros ao mesmo tempo no meio do barulho. E isso é bem diferente do mundo dos pinguins imperadores que deixamos há pouco. Os pinguins reais não marcham para dentro do continente. Eles não incubam seus ovos no meio da escuridão enquanto enfrentam tempestades de neve em meio ao frio intenso. A sobrevivência deles depende de uma vantagem simples. Eles nunca perdem o acesso ao mar. A comida está sempre por perto. Eles se reproduzem diretamente no solo, sem gelo, sem plataforma congelada. E não há um desafio brutal de sobrevivência no inverno como o que os imperadores enfrentam. O ninho deles é simples. É apenas um pequeno espaço vazio no meio de uma colônia superlotada. Mas mesmo que o ambiente deles seja mais fácil, eles criam seus filhotes mais devagar. Leva mais de 14 meses para um filhote de pinguim-rei crescer completamente. Às vezes, há casais que até pulam uma temporada de reprodução porque o tempo de criação dos filhotes acaba invadindo a próxima estação. Enquanto o filhote de pinguim imperador já nasce e aprende a sobreviver mais rápido, o filhote de pinguim-rei, às vezes, ainda está começando a crescer suas primeiras penas de verdade. E esse ciclo longo só funciona por causa de uma coisa importante que a própria Antártica não pode oferecer: estabilidade. Em Geórgia do Sul, o mar fica aberto quase o ano todo, e na maior parte da temporada, ainda há comida suficiente para toda a colônia sobreviver. Embora o clima em Geórgia do Sul seja mais estável que na Antártica, isso não significa que a vida lá seja segura, porque toda a colônia de pinguins-rei parece uma cidade viva, apertada, barulhenta e com um movimento constante. Os pinguins adultos se empurram enquanto procuram espaço, disputam lugares. Enquanto isso, os filhotes formam grandes grupos, chamados de creches. Grupos de filhotes de pinguim de penugem espessa e marrom que se amontoam enquanto seus pais estão no mar caçando comida. Esses grupos são barulhentos, bagunçados, e estão sempre mudando de posição enquanto os filhotes famintos se empurram, esperando que o próximo a voltar seja o próprio pai ou mãe. Enquanto isso acontece, os pinguins adultos continuam mergulhando no oceano para caçar peixe-lanterna, lulas e krill.
Esse é o combustível que mantém todo o ecossistema funcionando. Mas onde há muita vida, com certeza também há muitos predadores. Na beira da colônia, os pássaros skua ficam rondando enquanto procuram por ovos ou filhotes que foram deixados sem vigilância. No alto, os petréis gigantes voam silenciosamente enquanto observam toda a colônia, procurando por pinguins fracos ou feridos. E na beira do mar, os lobos marinhos e elefantes marinhos esperam por qualquer movimento errado de algum pinguim que seja lento ou hesitante. Mas ao largo, no mar, as orcas passam rapidamente enquanto caçam em grupo. Às vezes, elas empurram os pinguins para partes mais profundas e perigosas da água, mas mesmo assim, os pinguins reis continuam sobrevivendo. Não é por causa da resistência extrema como os pinguins imperadores, mas sim por serem numerosos e se moverem rapidamente. E com tanta comida disponível na água para sustentá-los, a estratégia deles é simples: criar os filhotes devagar, alimentá-los o suficiente e sobreviver até a próxima temporada chegar. Embora a Antártica seja conhecida como o continente do gelo, as extremidades do Oceano Austral têm uma aparência bem diferente. Em vez de apenas campos de gelo, aqui vemos uma mistura de ilhas, penhascos, pastagens e praias rochosas, onde os pinguins lutam para sobreviver em lugares que parecem impossíveis de habitar. Estas não são as grandes colônias de pinguins imperadores no meio do gelo, e também não são as colônias superlotadas de pinguins reis da Geórgia do Sul, mas são pequenos mundos, separados, mais tempestuosos, mais íngremes e mudam mais rápido do que os lugares mais próximos do Polo Sul. Mas o surpreendente é que é aqui que realmente vive a maioria dos pinguins. Eles evitam o interior da Antártica. Eles não gostam dos invernos longos e escuros. Em vez disso, eles sobrevivem se adaptando a qualquer variação na borda do Oceano Antártico. Para eles, é aqui que a evolução precisa ser flexível. Quanto mais ao norte você vai, mais íngremes e moldadas pelo vento ficam as costas. Este é o território dos pinguins saltadores, cuja estratégia de sobrevivência é simples, porém intensa. Eles pulam no meio das ondas fortes, sobem nas rochas íngremes e fazem ninhos em lugares que parecem impossíveis de alcançar. Mas todo o esforço vale a pena, porque lá eles ficam protegidos da maioria dos predadores. As grandes ondas não alcançam seus ninhos, e logo abaixo deles está o mar frio e rico em nutrientes. O pinguim saltador não depende do gelo marinho nem de tempo estável. Eles confiam em sua velocidade e agilidade. E é exatamente por isso que conseguem viver em lugares que quase nenhum outro pinguim ousaria ir. A sobrevivência deles depende de movimento constante e decisões rápidas. E por enquanto, essa agilidade é o que os ajuda a se adaptar bem. Mudanças rápidas estão acontecendo ao redor deles. Depois, a paisagem muda de novo e de novo. As Ilhas Malvinas parecem quase suaves em comparação com a Antártica. Há colinas onduladas, capim alto, solo de turfa escuro e úmido e praias longas. Várias espécies de pinguins vivem juntas aqui, mas cada um tem sua própria maneira de usar a terra. Os pinguins de Magalhães, por exemplo, cavam tocas no solo. É lá que eles criam seus filhotes, debaixo da terra mesmo. E quando a temporada é boa, as Malvinas oferecem algo raro no Oceano Antártico. Um verão mais longo e ameno permite que criem filhotes com mais facilidade. Nessas costas também vivem pinguins gentoo e pinguins saltadores. Cada espécie tem seu próprio espaço entre a vegetação, as pedras e a beira-mar. Em outros arquipélagos, como as Ilhas Sandwich do Sul e as Ilhas Orcadas do Sul, o desafio é diferente. Terrenos íngremes, gelo instável e tempestades imprevisíveis. Aqui, quem domina são os pinguins macaroni. Suas colônias ficam agarradas em encostas mais úmidas e escorregadias, que parecem impossíveis de habitar. Mas mesmo assim, milhares de pinguins ainda conseguem criar seus filhotes lá todos os anos. Mas enquanto suas vidas continuam, uma mudança ainda maior está se aproximando aos poucos. Atualmente, a Península Antártica está esquentando muito rápido. Rápido o bastante para surpreender cientistas. As geleiras diminuem aos poucos. O padrão da neve está mudando. E os lugares que costumavam congelar todo o inverno agora são apenas águas abertas. Enquanto isso, praias antes estáveis agora desmoronam ou se deterioram mais cedo, e os pinguins percebem isso imediatamente. Os pinguins de Adélia, por exemplo, são conhecidos há muito tempo como verdadeiros pinguins do gelo.
Antes, eles eram muito numerosos na Península Norte. Eles dependem do gelo marinho previsível para encontrar alimento e de um verão estável para poderem nidificar. Mas quando o congelamento do mar atrasa, ou quando o gelo se quebra cedo demais, todo o ciclo reprodutivo deles é prejudicada. Muitas colônias já diminuíram de tamanho. Não é porque eles são fracos, mas porque o ambiente já não segue mais o ritmo que eles aprenderam a acompanhar por tanto tempo. Mas o contrário acontece com os pinguins gentoo. Para eles, a mudança é uma oportunidade. Eles preferem águas abertas e eles se adaptam mais rápido quando as condições mudam. À medida que a península esquenta, eles também vão se mudando pouco a pouco para longe do norte e em direção à parte mais fria do sul. Lugares que antes eram frios demais para eles. E isso mostra o quão rápido a vida selvagem pode mudar. E também o quão rápido o próprio mundo deles está mudando. Já os pinguins de barbicha parecem estar no meio dos dois. Eles vivem em encostas rochosas em várias partes da região. São ótimos caçadores, rápidos e eficientes na água. Mas há um grande problema. Eles dependem demais do krill. Quando a quantidade de krill diminui, as colônias deles também ficam menores. E é aqui que vemos a grande diferença entre cada espécie. Enquanto algumas espécies de pinguins diminuem, outras expandem seu território tudo ao mesmo tempo. Os efeitos variam por espécie, mas o rumo do problema é um só. Mas o Oceano Austral está mudando rápido demais, mais rápido do que muitos pinguins conseguem se adaptar. Alguns conseguem se mudar para um novo lugar. Alguns vão sobreviver mudando seu comportamento. E há aqueles que podem desaparecer completamente dos lugares que um dia dominaram. Porque em toda a sua história, os pinguins sempre viveram no limite extremo deste mundo. Mas agora, esse próprio limite está pouco a pouco mudando. E cada espécie precisa decidir se ainda consegue acompanhar isso ou não.